Tá, e nessas dicas, ok, não... na verdade, ajudar nessas pessoas com isso que tu falou. Mas o que tu acha que poderia atrapalhar? Tipo, o que um familiar, um amigo, um namorado, enfim, um companheiro poderia acabar fazendo? Obviamente, não necessariamente com a intenção, né, de ser algo negativo, mas o que tu acha que pode atrapalhar nesse contexto, assim, de ajudar alguém que tem depressão? Principalmente julgamentos. Mas, tipo assim, vamos botar o que a pessoa pode fazer pra ajudar. Por exemplo, se eu tenho uma família meu que ele é depressivo. Assim, eu tenho que tratar ele sempre com amorzinho e tal, eu não posso dizer nada ruim pra ele. Tipo, ele não toma banho, eu digo, não, vai tomar banho, tu já tá fedendo, ou não, deixa ele sem tomar banho mesmo, porque senão eu vou ferir os sentimentos, ou ele vai piorar o quadro de depressão. Como é que é? Incentivar a pessoa, né, mas não tratar ela como uma criança também, porque aí automaticamente, indiretamente, tu vai estar dizendo pra ela aquilo, né, que ela disse, que ela é incapaz, parece um incapaz que não consegue fazer nada sozinho também, né? Mas de ajudar essa pessoa, daqui a pouco até assim, de fazer pequenas coisas juntos, assim, de dizer pra ela, não, quem sabe, por exemplo, ao invés de tu sair pra caminhar hoje meia hora, tu não bota o pé esquerdo pra fora da cama. Assim, de ajudar ela a diminuir as metas para que ela se sinta, fica mais fácil assim de ela conseguir cumprir algo, né? Sim. Uma outra coisa também que eu estava lendo esses dias, eu até rebati um pouco no Facebook, mas eu aprendi uma vez, você deve rebater coisa no Facebook, eu parei de rebater. Ensinamento pra vida. Nunca rebatam coisa no Facebook, vocês nunca vão ter razão. Sobre nós, quando a gente era criança, a gente apanhou dos pais e hoje em dia a gente vive bem, a gente somos cidadãos de bem, entendeu? Só que a gente vê hoje os adultos com mais depressão são esses adultos que apanharam quando eram criança, né? E aí, pelo contrário, hoje em dia a gente vê muitos pais assim, sendo muito queridinhos com os filhos, muito relapsos com os filhos, não querendo não bater, mas deixando o filho fazer tudo. Hoje de manhã a gente teve uma discussão com a minha filha, porque a gente pediu pra ela secar a louça. Foi simples, foi pedir pra secar a louça. Aí ela se revoltou, se a gente fosse assim, não, vou deixar ela não secar a louça, porque senão ela vai se revoltar. Ao contrário, eu conversei com ela, por que é importante ela aprender aquilo ali? Porque tipo, a gente tem que, eu acho que a obrigação como pai é preparar pra vida, né? Porque se tu proteger, o mundo depois não vai proteger, o mundo não tá nem aí pra ti depois. O que tu acha disso? É válido proteger ou é válido tu preparar? Como é que funciona? Não, tem que botar limites também, né? Tu precisa ensinar o outro a ser independente, ser autônomo também, né? Então, também não precisa, né, bater, mas ao mesmo tempo orientar e explicar o porquê que aquilo é importante. E tem alguma correlação, tipo, a gente ter apanhado na infância porque, vou botar no meu caso, eu apanhava, mas não apanhava assim de ser espancado, levava tapinha e tudo. Mas eu sentia assim, meus pais trabalhavam direto, eu não tinha muita atenção, e quando eu tinha atenção era na hora que eu fazia alguma coisa errada. Tu acha que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje com o pessoal que está tendo esse surto? Pode ser que sim, né? Porque com certeza é um ambiente assim que mostra às vezes indiferença ou agressividade, isso causa consequências, né? Às vezes talvez não grandes, né? Assim, visíveis, mas isso tem uma forte influência na nossa autoestima, por exemplo, né? A pessoa daqui a pouco ficar com medo, a ansiedade também, né? Muitas vezes. Então, indiretamente sim, né? Existe essa influência. Mas eu acho que não pensar que necessariamente aquela geração apanhou, a gente não tinha isso e tal. Talvez mais no sentido de que justamente por a gente ter mais acesso à informação, a gente também consegue diagnosticar várias coisas melhor, né? Não só melhor, mas realmente ter um diagnóstico amplo da população. Então, acho que talvez... Eu vejo muito isso pela minha avó, por exemplo. Não, minha avó não vê meu canal. Então... Porque, tipo assim... não, mas aí o médico falou pra eu tomar um remédio, porque eu tava triste, não sei o quê. Eu não tomei, sabe? Nesse sentido, tipo assim, de negar que aquilo possa ser um problema. Eu acho que é justamente isso. A gente tem essa informação de que sim, é um problema. A gente sabe que tem que procurar psicoterapia. Que talvez tenha que ter um medicamento que é prescrito pelo psiquiatra. Então, acho que a gente tem mais casos porque a gente tem mais acesso à informação. E isso nos permite diagnosticar, né, acompanhar, enfim, mais.
E eu acho que isso é uma coisa legal justamente por isso, né? Porque a gente tem muito mais consciência agora, e provavelmente daqui pra frente, de que a gente não tem nenhum problema tu tomar um medicamento se tu precisar, não tem nenhum problema tu não ter necessariamente um problema grave pra procurar uma ajuda profissional, tipo psiquiatra, psicólogo, enfim, do que as gerações anteriores, né? Sim. Tanto é que até uma frase no Twitter que rolou por uns tempos aí que que essa geração é muito mimimi, na minha época não tinha nada disso, não sei o quê, sendo que essa geração que passou é que mais tá tendo que procurar atendimento psicológico, nutricional, enfim, por todas as coisas que a outra geração não conseguiu consertar, né? Sim, aquela coisa, tem que buscar o psicólogo pra lidar com pessoas que precisam de mais psicólogo do que eu. Então é só meio que passou assim, uma herança de precisar fazer um tratamento, né? Procurar uma ajuda profissional mesmo, né? E eu acho que isso é uma coisa legal, assim, de esclarecer. Tu acha que todo mundo, independente da depressão, precisaria de um acompanhamento psicoterapêutico, enfim, com psicólogo ou não? Como é que funciona isso pra ti? Bom, eu sou suspeita, porque eu acho algo muito importante, assim. A gente sempre tem algo a evoluir ou a desenvolver, porque a terapia ela também serve bastante para autoconhecimento, né? Uhum. A gente não fala só também de transtornos mentais, de doenças, a gente fala de saúde mental também, né? Então, até como uma forma de prevenção. Uhum. Mas claro que, né, com certeza, depende muito de cada um, se ainda se sente à vontade ou não, né, para dar esse passo. Mas acho que vale a pena experimentar, assim, né? Porque é algo que só pode trazer benefícios. Uhum. Eu acho que eu sou suspeita, porque depois que eu comecei a fazer psicoterapia, eu sempre digo, todo mundo precisa de psicoterapia. Quem não tá fazendo ainda, ou acha que não precisa, tá enganado. Só as pessoas que fazem é que estão certas. Ela não tá sabendo ainda, mas ela precisa. E detalhe, uma coisa muito importante é que eu não consulto com a Tami. Então eu não tô fazendo propaganda porque ela tá aqui. E eu acho que justamente isso também, né? Porque, assim, pra gente pensar o quanto é interessante que muita gente procura um profissional de saúde, enfim, quando já tem um problema, quando ele já tá numa gravidade. E uma coisa que foi muito clara pra mim é que eu já fazia, né, psicoterapia com a mesma profissional há mais de um ano, e aí chegou no momento da consulta que eu consegui reconhecer que, tipo, eu não consigo mais sozinha, ter alguma coisa errada comigo. E aí ela falou, quem sabe não é a hora de procurar um psiquiatra. Então, tipo assim, não foi a terapia que me curou da depressão ou que me fez entrar em remissão. Foi a terapia que me ajudou, na verdade, a ir trabalhando as minhas emoções, né, meus sentimentos, até eu conseguir reconhecer que, de fato, eu não tava mais conseguindo sozinha e nem com aquilo que eu tava fazendo. Aí tive um passo maior, que foi fazer o atendimento psiquiátrico. E daí, com esse medicamento, né, que nem a minha terapeuta sempre fala, que a casa é tua, mas o que tu fez foi contratar uma faxineira pra te ajudar a limpar os vidros, né, tirar um pouco do pó, que foi o que o medicamento fez. E aí, continuou na terapia. E daí foi esse momento, né, que eu consegui clarear as minhas ideias, assim, pra conseguir ir trabalhando minhas emoções, enfim, as minhas frustrações, as coisas que tinham. Então, até de pensar que tu fazer um atendimento com psicólogo, por não ter, né, um problema grave, não é uma coisa grave, pelo contrário, pode ser justamente um fator que vai te ajudar a chegar antes do problema ser extremamente grave, ou talvez, né, sei lá, irreversível, digamos assim. Então, eu sou uma pessoa que faz propaganda de terapeuta, porque eu acho que é extremamente importante a gente se conhecer, né? Tipo, a gente quer tanto conhecer várias pessoas, mas se a gente não se conhece, a gente não pode fazer nada pela gente, nem pelo outro, né? Não tem como a gente estar nesse mundo, nesse corpo, e não conseguir, tipo, nem conhecer o mínimo da gente, né? Então, sim, tipo, acho que não precisa dar conta sozinho de tudo, né? É, exatamente então, isso. Você falou agora, eu me lembro de uma coisa assim, que às vezes as pessoas acham, meus filhos vêm em primeiro lugar, sei lá, quem vem em primeiro lugar. Eu sempre penso que tem que vir em primeiro lugar, né? Uhum. Eu sempre tenho que me preocupar comigo primeiro, porque se não me preocupar comigo, como é que eu vou conseguir me preocupar com meus filhos e com minha esposa? Sim. Então eu tenho que me preocupar comigo primeiro, se eu tô bem, eu consigo me preocupar com os outros. Aí as pessoas, isso aí é egoísmo? Não, porque eu acho que eu tenho que me cuidar pra estar bem, pra conseguir cuidar dos outros, é isso, né? Claro, principalmente na depressão, né, que a gente tava falando do assunto, né? Então, se tu não tá bem, tu não vai conseguir ajudar, né? Muito pelo contrário, né? Vão os dois lá pro buraco, né? Então, isso é muito importante. É tipo aquela história que todo mundo usa, mas eu acho que é a mais fácil da gente pensar, do exemplo, que é a da máscara de oxigênio quando tu tá no avião e ele sofreu uma mudança, né, da pressurização. Tipo, qual é a primeira instrução? Tu vai colocar a máscara em ti primeiro,
e depois tu vai ajudar as outras pessoas, né? Então, acho que daí, claro, a gente tá entrando num outro detalhe importante, assim, que eu não tenho experiência sobre maternidade e paternidade, mas acho que com tudo na vida a gente... é considerado uma coisa negativa a gente se colocar em primeiro lugar. Sendo que só a gente é responsável por nós mesmos, né? Tipo, não tem como a outra pessoa comer bem pela gente, fazer exercício pela gente, ir na consulta pela gente. Ela pode nos ajudar, nos incentivar, mas nunca vai, tipo, trocar o cuidado, né? Não tem como a gente pegar, tipo, pega esses 20 reais aqui, pega aqui um pouco de saúde mental, pega aqui um pouquinho, né, da minha terapia. Não é assim que funciona. Então, não é um egoísmo, na verdade, né? Não sei se seria qual a palavra certa, mas eu acho que seria justamente isso, né? Tu ter a responsabilidade sobre ti mesmo e perceber que só tu vai conseguir fazer alguma coisa por ti. Que, obviamente, não significa a pessoa não precisar de ajuda pra isso, seja do familiar, seja de um amigo, seja, né, de um profissional, enfim. Mas eu não acho que seja egoísmo, na verdade, né? Existem, sim, pessoas com tipo, predisposição a serem depressivas, ou qualquer pessoa pode ser, ou existe uma pessoa que é mais fraca, outra é mais tolerante, outra é menos tolerante. São uma série de fatores que estão envolvidos nisso, né? Tem, sim, a genética, então, né, se a gente tem alguém na família que teve uma depressão, muito provavelmente, né, essa pessoa ela tem maior probabilidade de desenvolver um quadro depressivo. E tem também os fatores ambientais, né, ou situacionais também, se tiver alguma situação ali, a pessoa já tem uma predisposição, né? Então isso vem à tona. Então é multifatorial. Mas sim, a genética ela tem um forte fator. Tá, e sobre, por exemplo, assim, existem casos que não tem cura, que a pessoa é depressiva e não tem solução, não tem volta. Existe algum caso assim extremo que a pessoa não consiga superar, vamos dizer assim? Não, tem tratamento, sim. Para todos os casos tem tratamento, né? Claro que isso também vai depender muito de cada um também, do quanto que a pessoa vai se empenhar naquele processo terapêutico, né? Então, também tem a parte dela, né? Não é chegar lá e o psicólogo, o psiquiatra vão resolver todas as questões. Não, a pessoa precisa ter também a parte dela, né? A parcela. E assim... vou botar outro exemplo de uma pessoa que seja viciada em drogas, mesma coisa, né? Existe alguma coisa que ela, tipo, tem um gatilho que ela volta para aquele estado? Ou tem como ela se livrar de algumas coisas? Por exemplo, eu vou botar no meu caso da ansiedade. Eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava, uma semana eu trabalhava de manhã, outra semana eu trabalhava de tarde, outra semana eu trabalhava de noite. E aí aquilo na cabeça fervilha e eu comecei a sentir sintomas de ansiedade por causa daquilo ali. Então eu pedi demissão, saí da empresa. Foi uma coisa que eu me livrei da minha situação de ansiedade. Fiquei um pouquinho tempo depois ainda para me adaptar. Depois a minha ansiedade passou por causa disso aí. Existe como a pessoa se livrar de algum gatilho, alguma coisa para se livrar da ansiedade, no caso? Aí que entra o autoconhecimento também, né? De ela poder entender, né, também os gatilhos, né? De já conhecer para ficar atenta, porque aí ela já pode, desde o início, desde que começa a se manifestar os sintomas, ela já fazer algumas modificações, mudanças, né, no próprio dia a dia dela, mais comportamentais mesmo, né? E aí ela consegue evitar com que chegue a um estágio mais profundo, digamos. Então, tem como ficar atento a isso. Isso, tu tá percebendo que tá começando a ficar com sintomas de depressão, procurar o médico o mais cedo possível é a melhor coisa, né? Não, tipo, que nem uma doença chegar ao extremo para procurar um médico, que é como a Maria faz, né? Pois não tem por que ficar esperando, né, vendo, se testando, deixa eu ver se eu consigo lidar com isso sozinho, deixa eu ver, né, se eu consigo, se eu, né, sou capaz. Sim. Não tem por quê, né, se a gente tá cheio de recursos, por que a gente vai desperdiçar isso? Sim, mas acho que é justamente um pouco dessa... Não sei se seria cobrança a palavra, mas vamos dizer que é cobrança, né? As pessoas, tipo assim, não, tu tem que ficar sozinho, tipo, tu tem que conseguir lidar com tudo, tu tem que pagar boleto, ser bom na faculdade, fazer o teu trabalho muito bem, ganhar bem, e ser um bom pai, e mais resolver os teus problemas com as tuas emoções, tipo, né? Não pode simplesmente ter um detalhe em que tu não consiga lidar com aquilo sozinho, tu precisa de uma ajuda. Mas, até pensando em gatilho, assim, eu acho que acontece várias vezes, tipo, das pessoas terem em um momento da vida, assim, depressão, aí resolve, ou só com a psicoterapia, ou daí tem o medicamento associado, enfim, né? E aí pode ter um evento estressor na vida daquela pessoa, né, que ela poderia ou não estar esperando, né, passar por aquilo, e ela não conseguir lidar de novo, né? Eu fico pensando, claro, um exemplo extremo, digamos que vamos dizer que essa
uma pessoa teve uma depressão que foi muito causada pelo momento do trabalho dela, né? Tá, daí beleza. Tipo, por exemplo, tu saiu do trabalho, conseguiu, né? Um outro trabalho, tá aqui no canal, gravando. Então, mas digamos que, sei lá, daí daqui a pouco tu perde uma pessoa muito amada e não consegue lidar com aquilo, né? Daí passa um momento de luto, tu pode, né? Depois do luto ainda manter, né? Tipo, aquela tristeza e isso acabar virando, né, uma depressão. Ou, por exemplo, penso muito caso de várias mulheres que sofrem abuso sexual, psicológico, enfim, em algum momento da vida, e que são mulheres que tinham uma vida, sei lá, normal, tá tudo bem, e não conseguiram, né, superar aquilo, lidar bem com aquilo, e vira uma coisa que acaba, né, trazendo a depressão pra vida da pessoa. Ou pela primeira vez, ou de novo. São situações aí, no caso, que fogem do controle, né? No Exatamente, caso do emprego, no caso de uma faculdade tu não tá gostando pra trocar, são coisas que tu tem escolhas, tu consegue. Tudo na parte do trabalho, estudo, você tem escolhas. As pessoas acham que tá trabalhando e não tem escolha, sempre tem. Trabalho, tu pode trocar de trabalho, tem escolhas, mas aí essas situações fogem do controle, no caso, né? Que é uma morte de um parente, que falou, no caso de agressão, coisa assim, né? Aí são gatilhos que podem causar, mas são coisas que fogem do controle, no caso, né? Sim. Daí, no caso, tem que ser procurado o profissional. Mas eu fico pensando até pela questão de, tipo, eu não sei se necessariamente na depressão tu vê isso acontecendo, mas, por exemplo, no transtorno alimentar, a gente vê que muitas vezes quem ajuda a manter o transtorno vivo, digamos assim, é a família, né? Tipo assim, tu tá gorda, tu não come nada, ou tu come demais, ou olha tua prima, não sei o que, tá melhor que tu. Então, digamos, indiretamente ou diretamente a família, né, o contexto tá ajudando. E eu fico pensando talvez no próprio questão assim de uma família, não sei se diria um relacionamento abusivo, mas uma família que não consegue, né, acolher, não consegue compreender, uma família que cobra demais, ou uma família que sei lá, muito áspera, né, falar coisas muito duras, assim, se isso também não seria, né, uma forma de manutenção, digamos, da depressão, porque tu tá sempre naquele ambiente, tipo, talvez tu não possa escolher, digamos, né, sair daquilo, ou tu vai ter que te expor em alguns momentos que já são o suficiente, aqueles poucos momentos pra continuar fazendo manutenção do problema, né. Não, com certeza, famílias invalidantes, né, com certeza atenuam mais ainda o problema. Então eu fico pensando, talvez nesse caso é uma coisa, a pessoa escolhe, mas não escolhe, né, tipo, ela não escolheu aquela família, mas talvez em algum nível ela precise conviver com aquela família, só aquela mínima convivência seja uma forma dela manter alguma coisa acesa ali em relação à depressão. Sobre, por exemplo... Fala, desculpa, Não, é que tem muito... Falando sobre família, assim, né? Tem muita gente que tem receio, assim, de ver, de perceber que a sua família é tóxica, né? Que as relações ali na família são tóxicas. Isso é feio, né? Não, minha mãe, meu pai, meu Deus, fazem tudo por mim. Mas é nas sutilezas, assim, que estão, né? Os problemas, assim. Então, sim, existem famílias tóxicas e às vezes a gente tem que se afastar da família pra que a gente consiga sair disso. E às vezes a pessoa tem escolha mesmo, né? Vai achar um emprego, vai alugar um apartamento, uma casa e sai daquele ambiente ali, né? Se a pessoa querer mesmo, né? Bom, às vezes pode ser que a pessoa esteja no estágio tão profundo de depressão que já não consiga mais ter essa iniciativa. Mas a pessoa já está começando a perceber que aquilo está fazendo mal, a pessoa pode pegar também e querer se afastar daquilo ali, né? Mas eu acho que é difícil porque eu acho que aqui a gente está pensando, como muitas coisas na vida, né? A gente pensa muitas coisas racionalmente, mas não significa que emocionalmente vai acontecer isso, né? Porque eu fico pensando, a própria questão de que, não sei se nos outros lugares é assim, mas eu vejo, por exemplo, a maioria das pessoas com quem eu convivo, minha mãe é tudo pra mim, minha mãe isso, minha mãe, minha melhor amiga. E, tipo, às vezes, infelizmente, a mãe é um baita problema na vida da pessoa, né? E aí, eu acho que daí tem aquela coisa, mas me criou. E pode ser que tenha alguma coisa boa realmente no relacionamento, né? Não vai ser necessariamente tudo ruim, vai ser uma porcaria de mãe, digamos assim, né? Mas às vezes aquele pouco que a mãe é nociva pra pessoa, de novo, é suficiente pra desencadear um monte de coisa negativa. E talvez aí também entre muito a questão, bom, né, também sabe muito, muito, infinitas vezes melhor que eu, da questão até da personalidade da pessoa, né? Tipo assim, talvez daquilo que ela tá, tipo, mantendo aquela relação pra reforçar alguma coisa que ela acredita sobre ela, né, de negativo. Sim, até porque ela cresceu naquela família ali, então muito provavelmente ela já foi criando, né, as crenças, as ideias a respeito das pessoas, do futuro, dela mesma, né, então fica mais difícil ainda sair daquele ambiente, né, porque aquilo tá tão enraizado que fica muito forte.
E tem também essa questão mas que pecado, minha mãe, eu tenho que obedecer minha mãe, meu pai, eu tenho que obedecer meu pai. Eu não posso contrariar eles. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e minha esposa também, que muita gente tem esse negócio de, não posso contrariar minha mãe nunca está errada. Às vezes os pais estão muito errados, a gente está muito errado, mas a gente pensa, não, meu pai não pode estar errado, ele é meu pai, ela é minha mãe. E às vezes tem pais também que não aceitam estarem errados também, né? E aí querem incutir aquele negócio na cabeça do filho que ele está certo e o filho está errado. Porque tu é mais novo, porque tu é meu filho, então tu tem que fazer o que eu tô falando, né? E sem querer isso vai já ali nutrindo crenças de que ele não consegue mesmo, de que os outros sabem mais que ele. Então a autoestima vai lá no pezinho, né? Então isso vai refletir também nas relações dessa pessoa lá fora também, né? Com certeza. E uma coisa que eu fico em dúvida, assim, é possível uma pessoa ter depressão, por exemplo, depressão maior, que a gente está falando aqui, e ter um transtorno de ansiedade junto? Sim, é possível. Eu não tive depressão profunda como a gente está conversando aqui, mas eu tive os dois juntos. Tanto que eu tomava remédio para um e para outro. Sintomas de depressão e de ansiedade ao mesmo tempo. De estar com aquele negócio da ansiedade, de achar que não vai conseguir fazer nada, de que pensar só no depois, que não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir estudar. Mas também tem aquele negócio de tu não tem iniciativa para nada, entendeu? Tu achar que não vai conseguir, tu tem aquele negócio de tua vida não tá legal e também tu não conseguir ter força para conseguir dar um passo, conseguir ir pra frente também. Seria, no caso, as duas partes, né? Claro. Inclusive, assim, às vezes a pessoa começa com ansiedade e aí, por essa dificuldade ali de lidar com essa ansiedade, isso pode vir a se tornar uma depressão.